Então eu me preocupei com o trânsito, com as rotatórias, lá com aquela lá da Unisc, que lá fizeram aquele asfalto, né, muito bem, mas tem que ser feito aquela rotatória lá, né. Também fiz um pedido aí, um abaixo-assinado para que asfaltasse a Estrada da Vendinha, tá? A Estrada da Vendinha veio um abaixo-assinado, encaminhei o pedido. O vereador Bratos já está andando nisso aí, já tem um anteprojeto, me parece, nesse sentido. A Estrada da Vendinha, porque a Estrada da Vendinha, Montenegro cresce em direção ao polo, asfaltando ali, é bem verdade que outras indústrias vão vir se instalar ali, à beira dessas faixas. Nós temos que dar condições para que as pessoas venham. E também fica para ir a Triunfo, fica até mais fácil, atalha, não precisa ir lá no polo para voltar a Triunfo, e assim por diante. Bom, a Estrada da Fortaleza, me deram uma notícia lá complicada. Ela vai para 470, vai passar para a União, é da União, a responsabilidade da manutenção. A 470 aí eu lhe pergunto, é a que vem de Salvador do Sul. É aí que ela interrompe e depois continua ali, né? Ali do viaduto ali do Aeroclube até Fortaleza. A 470 vai passar para a União. Aí eu lhe perguntei para o DAIR, quem fará a manutenção? O DAIR não vai fazer, é da União. E quem vai fazer? Como é que vai ficar? Ali passa o ônibus Fátima, ali passa caminhões pesados, ali, por exemplo, a manutenção que o DAIR faz ali é muito boa. Eu acho que é muito boa, eu acompanho, porque eu crio ovelha lá, passo toda semana na estrada lá. É o seguinte, eles deixam a estrada bonitinha, né, patrolada, acertadinha. A primeira chuva que dá, tá? Estraga tudo. Os caminhões pesados para cima estraga tudo, tá? Já tem que começar tudo de novo. Olha a manutenção caríssima que é. São 12 quilômetros e pouco ali, 11 quilômetros e meio, 12,5, você tem uma coisa assim. Então, assim, é federal? É. Então, os moradores também entrei com pedido, os moradores fizeram um abaixo-assinado pedindo que fosse asfaltado. O quê? Tem que buscar o projeto, né? E buscar o recurso, né, doutor Marcos, para que isso aconteça. Eu acho que é importante para Montenegro. Eu até cheguei a conversar com o prefeito, o Mauro, e o Mauro até me sinalou que se asfaltar ali, ele também asfalta lá do Gil até lá no Barro Vermelho, lá onde se encontra lá com os asfaltos. Quer dizer que seria uma maravilha, quer dizer que ficaríamos com asfalto aqui nessa zona onde Montenegro oferece condições de crescimento, né? Porque é para esse lado que Montenegro vai crescer. O senhor não concorda comigo? Concordo, sim. E ali ainda fazendo uma referência do Ipiranga ali, eu e o prefeito pessoal oferecemos para o DAIR, nós pagaríamos todo o material. Uma sinaleira, fizemos o projeto. Pois é, apresentamos no DAIR e eles não deram retorno. Não, mas sabe o que o DAIR me disse lá onde que parece que não estava assim como eles queriam que tivesse, tinha os probleminhas, e isso ficou assim, eu achei que não deram retorno e a coisa não acontece. E aí então estou pedindo que seja refeito novamente para que seja colocada essa sinaleira, porque eu vi o projeto. Nós fizemos um projeto, o município iria pagar tudo, evitar mortes, porque logo tem uma morte lá. Ali na Ramiro Barcelos com a 287, ali no Ipiranga, ali também nós faríamos um provisório que no Posto Shell, a todo a custo do município. O DAIR também não nos oportunizou. Se olharmos ali, quem sobe a Ramiro para adentrar a Santo Antônio, ele simplesmente fica na contramão de direção, pode olhar, porque ele tem que vir para a esquerda para entrar. Senão, aí dá aquele acúmulo de carro ali. Então, assim, se teria que fazer uma rotatória diferente ali, né? Que melhorasse o fluxo, né? Assim, as sinaleiras, Charlau uma vida toda teve sinaleira, também pouco tempo, era tudo sinaleira naquele viaduto, não é? Lá na Unicinos também, quer dizer que as federais tinham sinaleiras, por que a estadual não pode ter, numa exceção aqui, de emergência, para evitar mortes, porque aí a sinaleira fecha, os veículos param, aí eu falei com ele, aceito botar quebra-mola, aceito quebra-mola. Mas o quebra-mola é uma situação que ninguém gosta. Mas na verdade, vereador Valmir, eu sou contra quebra-mola. Eu preciso dizer com muita tristeza que o DAIR é uma instituição falida, ele não tem com muita má vontade e responsável sim por essas mortes que estão acontecendo aqui. Porque nós fomos lá e apresentamos o projeto. Se era um projeto que dissesse para nós, olha, muda aqui a sinaleira, nós mudávamos no outro dia. Pois é, isso Então o projeto andou para lá, eu e o prefeito fomos um dia lá que nem fomos tratados que nem moleque.
Subia, descia, ninguém sabia absolutamente nada. É uma instituição falida, irresponsável. Posso te dizer que eu vi aquilo ali. Nós oferecemos sim. Fala de cadeiras. Nós oferecemos sim todo o material. Nós íamos pagar a sinaleira e o retorno ali na Santo Antônio. Né? Vai morrer mais gente e eles sim são os responsáveis. Mas nós temos que buscar a solução, não. Temos que buscar mas vai lá, o vereador Valmir vai lá, se esforça, o Vitor Esforço foi lá. E eles dão uma enrolada e não fazem absolutamente nada. Né? E tem que se dar um jeito nisso aí. Tem que se dar um jeito nisso, buscar uma solução para o problema. Buscar uma imediata, que é a colocação das sinaleiras. Viu? Imagina só, botando as sinaleiras se resolve uma parte do problema, não é? Porque é uma questão imediata, até que seja feita a duplicação, seja feito os viadutos, seja feita as rotatórias, as sinaleiras vão regular o trânsito. E é isso que eu acho que é importante para nós no momento, nos preocupar com as mortes que podem acontecer. Aquela rotatória ali da Frango Sul, mas o prefeito e eu subimos a Bento Gonçalves, a Porto Alegre, prometido, autorizado, nós nos comprometemos a auxiliar também ali, absolutamente nada. Então, contar com esse órgão falido é muito difícil. Porque as duas... E está ali para atrapalhar. As duas rotatórias, por exemplo, que nós temos aqui, que é boa, que eu acho boa, a da Oswaldo Aranha é uma rotatória boa. Muito boa. E a 5 de Maio também. A da 5 de Maio também, as duas. O resto é uma porcaria. É um acidente, porque aquela ali, porque tu controla o trânsito de um lado só, tu não tem que atravessar a pista. Olha aqui, aquela ali simplesmente, aquela ali, da Santo Antônio, lá na rodoviária, aquilo ali é um atentado à vida humana. Por isso que, olha os ônibus entrando ali, o que entra ali, o que entra de maio, o perigo, a catástrofe. Naquele retorno da 5 de maio, o prefeito Percival iniciou no mandato dele, no início do mandato, do primeiro, conseguiu terminar no final, e o Montenegro custeou aquelas obras, e o Daio trancou 4 anos, ele conseguiu ainda no mandato dele, Percival, quantas vidas se pouparam, porque todo dia tinha um morto ali naquela... É verdade, e ali, indo por dentro, como é feito ali, o comando vai por dentro, o outro passa por fora perfeitamente. Ótimo. É ótimo, aí não cabe o problema. A pista fica liberada e só tem uma pista para cuidar, para atravessar. O Daia, além de não fazer o que tem que fazer, atrapalha, não deixou o município... Eu vi essa questão ali do pórtico ali, que um dizia uma coisa, o Lajado dizia uma coisa, o Porto Alegre dizia outra, sei que deu uma confusão ali, um pode fazer, outro não pode fazer, aquelas confusões que eu vi pelo jornal aí.